Olá pessoal, aqui é a Débora do canal Boneca Literária e no vídeo de hoje eu venho trazendo pra vocês a resenha do livro Chama Imortal, da autora Valentine Cirano. Esse livro eu recebi de parceria com a autora e a autora é super fofa e eu agradeço muito ela por ter me dado a oportunidade de conhecer essa história. É uma história incrível, com personagens incríveis, algo totalmente diferente do que eu tô acostumada a ler, é um gênero completamente novo pra mim, então eu estou realmente surpresa com a história e ao mesmo tempo foi um livro que superou as minhas expectativas e realmente é um livro que merece ser lido por você. Vamos para a explicação do que é o livro e a história por trás dessa linda capa. O livro vai se passar 2223 a.C., uma época onde haviam batalhas muito sangrentas e os guerreiros lutavam pela própria vida e pela vida das pessoas nas suas pequenas aldeias. Nessa época, toda a população acreditava nos deuses e que eles eram amaldiçoados caso não satisfazessem os seus desejos. Um velho homem, já bem experiente no campo de batalha, chamado Hermes, disse ter sido clamado pelos deuses a uma super missão: encontrar jovens que no futuro podiam ser grandes guerreiros com seus ensinamentos e dessa forma poder proteger a população durante os tempos de guerra. Ele encontrou 8 crianças, entre elas uma garota chamada Lohana. Lohana era uma menina, era uma única menina do grupo, e com o tempo acabou se apaixonando pelo líder do clã, o Nirvá. Porém, Nirvá só a via como uma irmã, já que eles foram criados desde pequeno, e ele só a via como isso. Porém, Lohana sempre se sentiu muito atraída por ele. Com o passar do tempo, Lohana foi mudando mentalmente, fisicamente, e dessa forma, Nirvá acabou se apaixonando por ela, assim como muitos dos seus irmãos. Dos outros irmãos dela, então, se apaixonaram pela menina também. E não era só ele que começou a se apaixonar verdadeiramente e ficou obcecado por ela. Também o irmão Orbé ficou apaixonado por ela, movido pela raiva, pelos ciúmes, pela inveja que sentia do seu irmão. Tempos mais tarde, Hermes acabou envelhecendo e consigo ele achou que a morte já estava chegando. Então ele acreditava no Deus da imortalidade. Ele queria que um dos seus filhos fossem até o templo do Deus da imortalidade e passassem por todas as provas. E quando eles terminassem essas provas, e caso o Deus da imortalidade fosse do desejo do Deus da imortalidade, eles ganhavam total imortalidade. Porém, de todos os irmãos, de todos os filhos que ele cuidou, dos 8 guerreiros, o único que ele achou que poderia passar por todas as provas sem nenhum problema era Nirvá. Porém, Nirvá se recusava e negou a oferta do pai porque disse que queria passar o resto da vida ao lado da Lohana, amá-la, viver junto com ela, envelhecer junto com ela, ter filhos com ela. Então ele negou. Só que Lohana é movida muito pela vaidade e também pelo medo da morte. Então, com esse pensamento, Hermes acabou tentando fazer com que Lohana, tentando mexer na cabeça dela, para que ela convencesse o Nirvá a participar e ir até o templo do Deus da imortalidade para ganhar a imortalidade junto a ela. Mesmo que Hermes não acreditava que Lohana conseguiria passar por todas as provas e ganhar a imortalidade. Mesmo contradizendo, meio contrariado, Nirvá acaba concordando com Lohana e vai até o templo do Deus da imortalidade. Lá, eles passam por todas as provas, menos a última que Lohana não consegue passar. Nirvá, com todo o seu amor, coração bom, acaba propondo ao Deus da imortalidade a sua vida em troca da Lohana. Porque como ela não passou, ela não conseguiria passar daquela prova e ia morrer. Coitado, né? Mas Deus da imortalidade não aceitou. Por ver que o coração de Nirvá era muito bom e era muito corajoso e amava verdadeiramente Lohana, ele concedeu a imortalidade para os dois. Porém, Lohana e Nirvá morreriam caso ficassem ao lado da pessoa que amam. Seus corações inchariam e eles morreriam. Ou seja, resumindo, Lohana não podia ficar do lado de Nirvá, senão os dois morriam. Nossa, que lindo, né? Deus da imortalidade, super amor. O livro é narrado em terceira pessoa e o livro todinho vai se passar nesta época, neste período bem antigo. E vai se passar por essa parte da história, em como eles vão superar isso de nunca poderem ficar juntos, já que Nirvá é tão apaixonado por ela, faria de tudo pra ficar do lado dela, mas com esse problema, eles acabam tendo que se separar.
Não é spoiler, mesmo que não esteja na sinopse. Não é spoiler, é algo bem que acontece nos primeiros capítulos. Pelo livro ser narrado em terceira pessoa, ele tem um amplo tempo. Ele se passa antes de Cristo e vai terminar nos séculos atuais. Então, o livro se passa num período muito longo. O romance é extenso e, por ser o fato principal aqui, acaba sendo muito intenso. Apesar de que o livro é de romance, tem cenas de batalha, cenas de drama, cenas de mitológicos, assim, algumas partes que falam sobre a mitologia, e é algo que deixa a leitura fluir bem melhor e um conhecimento surgir, porque tinha coisas que apareceram neste livro que eu não conhecia e coisas que realmente me interessaram e fizeram com que eu pesquisasse mais a fundo sobre o tema. O fato do livro ter deuses é algo que me chama a atenção. São deuses mitológicos, então por eles, naquela época eles acreditavam bastante. Então eu acho que é algo muito legal e um tema que foi bastante explorado aqui. Em nenhum momento eles pararam de falar dos deuses, eles sempre falavam dos deuses e sempre citavam o deus da imortalidade e tudo. Eles se consideram ter sido amaldiçoados e eu também concordo. Na verdade, o Nirvá se sente muito mal por ter ganhado a imortalidade daquela forma, ele não queria daquela forma. O Nirvá é meu personagem preferido, porém, ele é um personagem muito bondoso e acaba querendo ver o bem de todo mundo. Isso acaba deixando ele muito ingênuo. Ele tenta tomar toda a culpa sobre si, mesmo que ele tenha feito alguma coisa de errado, talvez para se proteger alguém, ele vai se sentir culpado pro resto da vida. Já a Lohana é uma personagem que no começo eu amava ela era super fofa, super meiga, era aquela personagem chiclete que gruda na sua cabeça. Só que como o livro acaba se prolongando por um longo tempo, antes de Cristo, séculos atuais, depois de Cristo, e esse tempo todo, vai se passando durante vários séculos, acaba que eu fiquei com raiva da Lohana em certos momentos. Era uma situação de amor e ódio. Eu senti a Lohana meio bipolar. Por favor, é meio bipolar, porque em um certo momento ela parece estar super apaixonada por ele e, meu Deus, no outro momento ela é totalmente diferente e acaba me decepcionando de certa forma. Isso também, o fato dela me decepcionar, acaba me fazendo decepcionar no Nirvá, porque não existe alguém desse jeito. É algo muito fora da nossa realidade até para criar personagens. Não porque os personagens são místicos, a história é mística, mas o fato dos personagens serem tão diferentes do que é atualmente, mesmo que é muito estranho, é muito diferente. Eu não consegui achar nenhum ponto assim negativo que tenha me feito odiar a história, porque na verdade a história é incrível, eu acho que todos merecem ler. É um livro muito fácil de se ler. O livro é formal, bem polido a linguagem. Então, pra mim, eu achei que iria ser um problema, uma dificuldade, porque eu tô acostumada a ler livros adolescentes, livros jovens, que se passam nas épocas atuais, então a narrativa e as falas é de forma informal. E não, nesse é bem formal, então tem palavras diferentes, tem expressões diferentes, que acaba que às vezes eu vou pegando pra mim de alguma forma. A narrativa é muito fácil de se pegar, flui muito rápido, e mesmo sendo numa linguagem informal, eu li muito fácil. O livro super está aprovado, ganhou 4,5 estrelas, e a história merece ser muito lida. Ser muito bem lida, meu Deus. O final da história é surpreendente e no meio aqui tem algumas coisas que fizeram com que eu ficasse tipo, isso é sério? Ela fez isso? Porque realmente é algo diferente do que eu tô acostumada a ler. Pra quem quer ler algum livro nacional, essa é uma boa pedida. E se você quer ler algo diferente, se você é que nem dos meus gêneros e gosta de livros de fantasia, romance, esse vai ser um romance muito intenso, um romance antigo, né? Um romance erótico, ó. Um romance histórico, então vai ser bem, talvez desafiador pra você, assim como foi pra mim. Mas acabou me surpreendendo bastante. A autora está de parabéns com como ela narrou cada detalhe. Apesar do livro ser narrado, a autora conseguiu narrar detalhadamente cada coisa. O cenário, a roupa, a forma como eles lutavam,
as expressões dos personagens, o que eles sentiam, o sentimento de angústia que eles acabavam deixando transparecer, ou sentimento de felicidade. É algo muito bem descrito aqui na história e a todo momento me fazia me sentir dentro da história. Era uma época que eu com certeza gostaria de ter vivido e ter lido esse livro com certeza me fez ter mais vontade de ter conhecido aquela época e pesquisar mais sobre aquela época, por se passar antigamente e também voltar para o presente. Assim, é um período bastante longo, vocês podem perceber. Começar antes de Cristo e vir para atual, você é muito longo, mas acaba sendo muito interessante, porque você vai vendo a linha do tempo de como aconteceu cada situação até chegar hoje. Então, o fim do livro está muito bem explicado e acaba não fazendo com que nós ficamos perdidos. Cada parte aqui, apesar de ser um livro com uma linha do tempo muito longa, ela explica cada século. Assim, cada século não, ela pula um século. De uma forma oculta, ela narra cada século, como eles viveram em cada século. Então, se você gosta de romance, gosta de aventura, gosta de romances históricos, dessas épocas antigas, é um livro muito bom e é de uma autora brasileira, então é bem gratificante estar lendo um livro de uma autora brasileira que eu gostei tanto. Então é isso, pessoal. Eu super aprovei o livro, espero que vocês leiam o livro, né, aprovem também, a autora está de super parabéns. Como eu disse, o livro ganhou 4,5 estrelas. E vai ter fotos e uma entrevista com a autora lá no blog. Então, o link do blog vai estar aqui abaixo no box da descrição. Todas as informações sobre o livro, onde você pode adquirir ele, e as informações sobre a autora também vão estar aqui abaixo para você conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela. Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!